comércio no Brasil. E eu estou aqui hoje participando desse grupo, né? Fui convidado, vamos ter uma outra convidada muito importante, que é a ex-ministra Isabela Teixeira, uma pessoa que é minha amiga e que eu admiro muito. Mas eu estou aqui na Câmara Espanhola e então fiz questão de participar. Só que quem vai comandar essa reunião, né, é a pessoa que tem a capacidade, o conhecimento para isso. Então, Carolina, por favor. Obrigada, Marcos. Bom, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês pessoalmente. Acho que até agora nós nos vimos aqui também só pela tela. Também dou boas-vindas aos que estão aqui pela tela, né? A gente não consegue ver, né? O Alejandro consegue? O pessoal do visual pode me ajudar? Eu ver quem está na tela, por favor? Na verdade, não consigo enxergar aqui. Tá bom. Bom, gente, eu acho que só relembrar um pouco do que a gente já conversou, eu acho que nas outras reuniões que nós tivemos, eu quero cumprimentar a Carol aqui, que fez um trabalho maravilhoso aqui com esse grupo até agora, de conduzir aqui as conversas com as companhias, de fazer o extrato dos interesses, de mapear toda a legislação também, quando a gente fala tanto do tema de economia circular, mas também para o tema de eficiência energética, que é outro tema que está sendo tratado pelo grupo. E quando eu cheguei, assumi um pouco dessa incumbência aqui de liderar esse grupo, o que me passou pela cabeça é que assim, são muitos interesses, né? Nós temos muitas companhias, nós temos muitos países envolvidos aqui também, e que seria muito interessante para todos nós, então, a gente ter uma visão talvez mais ampla dessas oportunidades, quando a gente fala das lideranças globais do tema de economia circular, e que a gente passasse por um processo de educação, então, desse grupo, que lá na frente vai se juntar com o que a gente já levantou, que a Carol já fez de trabalho aqui com o grupo, então. E essa conjunção dessas duas coisas vira, então, o trabalho que a gente quer fazer como produto desse grupo, que são os position papers, são os encontros com stakeholders estratégicos, são as bandeiras que o grupo quer levantar em favor da cooperação dos dois países e sendo as empresas destas câmaras como protagonistas desse trabalho, né? Então, eu queria, na verdade, dizer que reforçar que hoje a gente vai ter Isabela Teixeira aqui, nossa ex-ministra do Meio Ambiente. Eu, como Marcos, sou uma admiradora profunda da Isabela, acho uma pessoa que tem uma cabeça de Estado, que é muito interessante, então acho que quem já teve contato aqui, já pôde ouvir a Isabela, vai perceber que a Isabela tem uma visão, eu diria que é quase planetária das coisas e que nos beneficia nesse caso aqui, porque nós estamos falando de continentes e a cooperação entre países, mas ela vai trazer para a gente, provavelmente, o que tem de mais recente nas discussões de circularidade e bioeconomia. Então, são dois temas que andam bastante nesse painel, ela vai se apresentar um pouco, mas ela preside esse painel de circularidade e bioeconomia da ONU. A gente ainda deve ter, esse ano, mais um encontro com um dos especialistas que a gente propôs para poder ampliar um pouco a visão também do grupo. E uma coisa que eu queria reforçar aqui com todos é a necessidade da gente ter as equipes das câmaras, né, das empresas, trabalhando aqui conosco. Então, a gente vai ter, sim, as lideranças, né, Alejandro, a gente conversou sobre isso também. Temos as lideranças das empresas, CEOs são muito bem-vindos, é claro, a gente quer aqui toda a liderança, mas também quem pode ajudar aqui a botar a mão na massa mesmo, para esse negócio sair. Então, é muito importante que a gente se dedique aqui, né? Eu vejo, e discutindo um pouco com a Isabela hoje pela manhã, a gente vê muito o setor privado como protagonista e as próprias empresas se juntando para poderem fazer esforços conjuntos. Então, lembrar que a gente está aqui numa representação de empresas, mas que precisa de protagonismo, esse é o tema. Então, é isso. A Fátima, minha colega aqui, que preside a nossa comissão de ESG, está
aqui na tela também. Fátima, estou te vendo aí. Fátima é a diretora de sustentabilidade da MAFRE. E eu sou a co-liderança, ela é a liderança do nosso comitê de ESG aqui da Câmara. Então, seja muito bem-vinda, querida, e bem-vindos a todos também. O que a gente preparou aqui de pauta para esse tempo, antes da Isabela entrar, que vai ser às 15 horas, é a gente discutir um pouquinho quais são os nossos interesses nesta conversa com a Isabela. Então, a grande ideia aqui, a gente preparou aqui 3 grandes perguntas que a gente entende que deveriam, de alguma forma, ser respondidas por ela, e eu passo elas com vocês. Então, acho que a primeira delas você vai colocar na tela, senão eu tenho na cabeça. Então, a primeira coisa é saber quais são as oportunidades reais de cooperação entre os países. E aí, essa é uma pergunta que pode ser o mundo. Então, eu gostaria que a gente dissesse, não, a oportunidade é educação da população, que a oportunidade é transferência de tecnologia de processamento de resíduos, por exemplo. Eu queria que a gente fosse bem específico, talvez, aqui, e pensando nas múltiplas capacidades que tem dentro das empresas associadas das câmaras. A segunda coisa é quais são os principais stakeholders. Quando a gente fala dos position papers, a gente fala de quem envolver, a gente precisa saber quem envolver com certeza, para a gente não jogar a energia fora e direcionar ela para o lugar certo. Então, eu sei também vocês sabem que tem muita gente trabalhando com esse assunto, mas quem move o ponteiro? Quem vai mexer a agulha? Então, a Isabela também vai sinalizar para a gente quem são essas pessoas e como é que ela vê, inclusive, a interação do setor privado com essas entidades ou esses formadores de opinião. E a terceira coisa é se os produtos que a gente está pensando, que são os position papers, as reuniões de engajamento, aquilo que já foi sinalizado aqui pela Carol também, nos trabalhos que a gente fez anteriormente, se isso faz sentido. Já digo que faz, porque ela já me disse que faz. Como, então? Né? A gente ser certeiro na forma de fazer. Então, escolher os temas, escolher as pessoas, escolher o como, isso vai nos ajudar a dar tiros mais certos. Me parece que essas são perguntas boas para todos os 3, que vão nos ajudar aqui a compreender melhor o tema. Mas eu vou parar por aqui e eu queria ouvir vocês para saber se vocês têm mais pontos para serem endereçados, e certamente tem. Então, eu quero deixar vocês à vontade para a gente poder, talvez aqui, jogar um pouco de conversa fora e tentar sumarizar para poder provocar a Isabela quando a gente for começar. A gente tem aqui 40 minutos, acho que é um tempo bom para falar. Então, eu passo a palavra aqui para vocês. Não sei se a Alejandra ou a Carol querem fazer algum comentário. Não, obrigada, Carol. Bom, a gente, só para complementar o que a Carol falou, a gente fez um trabalho já há um ano, uma pesquisa bem extensa com membros e não membros das câmaras bilaterais europeias, e a gente priorizou as empresas europeias efetivamente, porque havia um interesse grande também das empresas brasileiras, e interlocutores brasileiros que queriam pegar carona na pauta, né, como eurocâmaras e como parte da comunidade europeia. A gente teve que fazer essa exclusão não por não interessar envolver essas partes, mas porque a gente acredita que o interesse agora prioritário é realmente atender as empresas europeias e que esses interesses não necessariamente são convergentes. Uma discussão que a gente teve é realmente se o envolvimento dessas partes, que às vezes até são opositoras aos planos, né, e às diretrizes de ESG, se a gente deve colocá-las perto ou longe. Às vezes é pior ter o inimigo longe, porque ele atua sozinho, e a gente aqui perto a gente controla. Então, isso é uma discussão que a gente ainda tem que definir. A definição de temas que a gente colocou no grupo do WhatsApp, que inclusive está aberto a todos, e quem, por favor, não tiver interesse, pode falar com a gente encaminha o link, mas a ideia é que a gente coletou tanto as impressões que a gente teve nas entrevistas individuais, então o exercício, só para que se fique bem claro, a gente fez um questionário de opções, né? As pessoas indicaram que economia circular era um tema de interesse, bem como eficiência energética, então são temas prioritários dentro da agenda de clima, meio ambiente e sustentabilidade.
E quando a gente foi fazer entrevistas para quem se voluntariou no tema, a gente fez entrevistas individuais e essas pessoas indicaram temas específicos dentro do macro tema de economia circular que queriam avançar e como gostariam de avançar. Obviamente, que como a Carol mencionou, foi um grupo pequeno, né, um grupo que a gente conseguiu entrevistar, ele representava mais ou menos 13% da comunidade europeia no Brasil, então a gente sim conseguiu representatividade e legitimidade, mas ainda não é a totalidade, então a gente precisaria aprofundar mais, tanto em economia circular quanto eficiência energética, que são os dois temas centrais agora. Então a gente vai continuar conduzindo algumas entrevistas para poder pegar esse subsídio e trazer para esse grupo. O que a gente quer? Que esse grupo tenha eficácia. A gente não quer que ele morra na praia, a gente quer que ele tenha efetividade, a gente quer que a gente quer ter KPIs para apresentar para vocês, a gente quer ter realmente um resultado como posicionamentos como Eurocâmaras, apresentação de interlocutores como Eurocâmaras, trazer o setor privado para a discussão desses temas e identificar avenidas de crescimento no tema. Não é para ser algo simplesmente da gente encontrar uma vez por mês, o que aconteceu, não aconteceu nada e avança e encontra de novo, não. A ideia é realmente ser muito efetivo em medidas, e isso é uma coisa interessante da gente avaliar, né? Que foi um trabalho bem profundo que a delegação encaminhou com a gente, eu estava comentando até com o Alejandro antes da nossa reunião, que os técnicos da delegação foram muito profundos na análise. Quer dizer, não é interessante a gente entender economia circular como um todo. Obviamente que existem diversas avenidas que podem ser perseguidas. Quais dessas avenidas são avenidas que possibilitam uma intervenção da delegação europeia e da Eurocâmaras? E quais dessas avenidas podem trazer um benefício para essas empresas? Quer dizer, eu, teoricamente, eu sou parte da humanidade, meus filhos, eu quero priorizar o futuro da nação, da economia. Não. O que para as empresas vai gerar mais negócios, mais lucratividade? Guilherme também tem provocado bastante a gente de que a gente não pode trazer mais ônus para as empresas no tema de clima e sustentabilidade do que elas podem arcar. Então, tem que ser algo factível, tem que ser algo que gere um resultado no curto, médio prazo, que realmente propicie o crescimento do fluxo de comércio e dos investimentos europeus aqui no Brasil. Todos esses são direcionamentos que a gente tem que levar ao tema, quer dizer, sim, ODSs, quais, como se faz essa intervenção, com quem, é o que a Carol estava falando, né? Quais interlocutores são interlocutores que para nós interessa trazer para perto, quem que para nós interessa ter como aliado ou como opositor, até para entender qual é a opinião, o que está abarrando aquela intervenção, quais são os projetos de lei que estão sendo discutidos, esses relatores, esses membros do Congresso, eles entendem o que está sendo falado, eles têm claros os conceitos que a gente está trazendo, existe convergência regulatória entre o que a gente está propondo e o que se propõe como empresa. Então, tudo isso é um mundo de coisas que a gente vai ter que executar em pouco tempo. É um projeto muito ambicioso, é um projeto que são 4 frentes, né? Na verdade, a Eurocâmaras ela vai trazer esse grupo de clima, meio ambiente e sustentabilidade, mas existem outros 3, que é a melhoria do ambiente de negócios, a área de comércio internacional e a área de economia digital. Para cada um deles haverá um grupo de trabalho com mais ou menos os mesmos princípios. A ideia é trazer intervenções do que efetivamente possa trazer um aumento no fluxo de comércio, uma maior proximidade entre a União Europeia e o Brasil, nesse caso, né, não o Mercosul como um todo, e que a gente consiga colaborar dentro do acordo, o acordo FTA com o Mercosul e a União Europeia de uma forma muito prática, tá? A gente, assim, eu pessoalmente trabalho há bastante tempo nessa área de aproximação bilateral e regional, integração de blocos, e a gente sabe que a redução de barreiras não necessariamente traz mais comércio nem mais investimento. O que traz? É isso que a gente precisa saber das empresas. Quais intervenções a gente precisa
acionar, quem que a gente precisa informar, capacitar, como disse a Carol, quem são os interlocutores que vão poder fazer um avanço desses temas de maneira pragmática, para a gente não estabelecer metas que podem ser tiros no pé, né, também. Então, a gente tem que saber qual é a sequência, qual é o principal objetivo do grupo, e isso tudo vai demandar bastante conhecimento e bastante tempo, né, Carol? É isso, Cá. Então, obrigada. Eu queria ouvir vocês. Quem quer começar, gente? Para trazer um pouco de expectativa daquilo que vocês têm aqui para essa conversa. Enfim, está em linha com o que a gente está propondo. Vocês concordam com essas linhas? O que mais que está faltando aqui? Me ajudem, porque eu vou ser interventora aqui com a Isabela. Então, eu preciso saber de vocês, porque aí eu posso colocar na conversa. Boa tarde, perdão. Meu nome é Vinícius Rolando, a representação do Estado da Baviera no Brasil. A minha colocação é um pouco também pensar os eixos subnacionais. Eu acho que se pudesse explorar as avenidas de cooperação, que incluem não só os foros municipais, cidade para cidade, mas também de regiões enfim, qualquer entidade subnacional, acho que seria interessante. Excelente ponto. Então, boa tarde, meu nome é Catherine Lampe, da Câmara de Comércio e Indústria Brasil e Alemanha. Eu trabalho na área de entrada no mercado e desenvolvimento de negócios. E o nosso departamento, nossa área, trabalha sobretudo com empresas alemãs, mas também com empresas brasileiras. No passado, já desenvolvemos bastante iniciativas na área de energias renováveis, eficiência energética, e também tentamos entrar mais na área de economia circular, tudo que tem a ver com reciclagem, eficiência de recursos, e queremos saber, sobretudo, como essas iniciativas podem afetar tanto o contexto brasileiro como a performance das empresas alemãs. E dessa forma nós queremos desenvolver mais dentro desse grupo de trabalho, também para trazer um pouco essa perspectiva que temos dentro da Câmara. Meu melhor case é a Alemanha para resíduos, e aí me perdoem os demais aqui, mas foi essa a minha tese de mestrado, então essa é a minha área, né? E eu sou uma entusiasta daquilo que aconteceu ali na Alemanha. Eu acho que a gente deveria ter aprendido muito com todos os marcos legais, com tudo que vocês fizeram com a própria população, de educação e tudo mais. Eu acho muito interessante. Eu acho que uma das coisas que eu também provoquei o grupo no começo foi que a gente conseguisse, de alguma maneira, e foi uma ideia, na verdade, que a gente teve, foi dar um ângulo para as empresas que têm direto a interface com consumidores, B2Cs, e um ângulo para B2Bs. Por quê? Porque me parece que as nossas empresas são muito boas em dizer o que fazem nos seus relatórios de sustentabilidade, no seu dia a dia, mas são muito ruins em dizer para o consumidor o que elas fazem, influenciar o comportamento do consumidor. Então, eu gosto dessa linha da gente talvez ter duas vertentes aqui, e de novo, é só uma sugestão, eu acho que a gente vai poder discutir isso depois que a gente tiver uma visão mais clara das coisas. Mais especificamente sobre a Alemanha, sobre como fazer com que as empresas alemãs possam ser um farol ou luz aqui para outras empresas dos mesmos segmentos e tudo mais, trazer esses aprendizados, eu acho super importante. Isso, na verdade, para todas que têm boas práticas, como eu imagino que todas as alemãs tenham aqui também. Boa tarde, gente. Guilherme Fernandes. Sobre as duas vertentes, eu acho, sinceramente, que não precisamos ser duas vertentes, mas sim pessoas que possam nos ajudar a divulgar os resultados, nos ajudar a divulgar os resultados, influenciadores tipo o Andreas Kisser, que está na Câmara Alemã, e isso mostrar ao público como o que já existe, que muita gente não sabe, e o que pode se tornar real a partir desse grupo.
né? E outro ponto, uma angústia que eu tenho. Uhum. Nós já estamos há 4, 5 reuniões discutindo o que vamos fazer. E até agora, nada. E a gente só discute nos dias das reuniões. Nós temos o grupo de trabalho, o grupo de WhatsApp, que está aberto. Eu acho que é uma ferramenta para a gente discutir, trazer ideias e agilizar isso, porque senão a gente nos demos um prazo de 1 ano, mas já se passaram 3 meses e até agora, o que nós vamos fazer? Então, eu acho que a gente pode, ao longo do tempo, dedicar. Receber uma mensagem, não custa ler e provocar, discutir, responder e começar a trazer ideias. Já temos, acho que, bastante ideia no grupo, várias frentes que podem ser atacadas. Vamos, sei lá, viu um negócio legal? Legal, vamos ver o que a gente pode fazer, como que tá, o que a gente pode alavancar bilateral em cima disso, que ideias que a gente pode trazer disso. Mas vamos fazer o negócio acontecer um pouquinho mais. Não, maravilha. Acho que é a minha preocupação também, na verdade, mas eu tenho ela e também tenho outra, que é que se a gente também colocar um monte de coisa lá e vão surgir milhares de ideias, talvez a gente não consiga focar, ou a gente tenha dificuldade para poder escolher aquilo que a gente vai atacar. Então, acho que só o jeito que a gente vai fazer e uma das coisas que a gente vai fazer a partir de agora é isso, interagir mais com o grupo. Então, agora, tendo o primeiro overview de tudo, talvez dessa conversa aqui vai sair muita coisa. Eu acho que talvez ajude a gente a calibrar tudo aquilo que já está lá no grupo, todo o levantamento que já foi feito, a gente começa a ter mais clareza, é mais ou menos por aqui, talvez, ou não, a gente não concorda com a Isabela com isso, tem que ser aqui. Acho que isso vai nos ajudar muito. Então, acho que essas conversas do Education são para calibrar isso. Eu tenho a esperança que quando a gente terminar esse negócio, a gente tenha clareza direta daquilo que a gente quer fazer, mas é óbvio que a gente não vai esperar por isso. Então, a questão é balancear. Então, acho que assim, incentivo todo mundo a continuar colocando lá no grupo, compartilhando ideias e tudo mais. Da nossa parte da gestão, nós vamos tentar direcionar as discussões para coisas que possam convergir para aquilo que a gente precisa, que é escolher os temas, os stakeholders e os produtos que a gente quer fazer. Mas super obrigada. Carol, eu tenho acompanhado só mais de longe, né, pelos relatos que o Alejandro me faz. Me parece interessante essa ideia que vocês tiveram, essa proposta que vocês aprovaram de consultar algumas pessoas, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos quem nós somos, as pessoas que estão aqui. Esse é um tema, eu achei até interessante a gente seguir para essa parte de ESG, né, porque eu acho que se está ESG e a questão energética, se ESG já é um mundo, questão energética é outro mundo, então a gente tem que um pouco definir onde vai. Agora, mesmo dentro de ESG, né, é um mundo enorme, aberto, né? Então, o que primeiro é importante a gente fazer. Segundo, o que nós podemos fazer? Que não adianta nós não gastarmos nosso tempo, mas nós colocarmos nossos esforços para coisas que estão acontecendo, talvez em fóruns que têm mais capacidade do que a gente tem de desenvolver. E nós temos também que entender que nós somos representantes de empresas europeias, né? Muito bom isso, porque as empresas europeias têm um conhecimento, têm uma experiência muito boa, né? Nós estamos num processo que eu no ano de há 25 anos atrás, né? Não, 20 não, 20 anos atrás. Você era um garotinho. Não, eu estou na pós-adolescência, mas eu me lembro que eu passei 6 meses praticamente em Bruxelas. Eu estava no setor automotivo nessa época, porque nós queríamos de qualquer forma fechar, e as indicações eram positivas na época, de fechar o acordo Mercosul-União Europeia. 20 e poucos anos atrás, não que começou, mas 20 anos que eu passei quase 6 meses. Eu era da Mercedes. A Betinha não está participando hoje, não? Não. Eu e a Beth, não é isso que eu te falo. E agora, de novo, está num ponto onde as possibilidades de
Não, de assinatura não, que não foi assinado, de ser ratificado nos países da União Europeia. Então, nesse contexto também é que a gente deveria olhar essas e definir essas prioridades. Definidas essas prioridades, o que eu sugiro a esse grupo, definida, definiu, e vamos trabalhar nelas, porque se a gente começar a olhar, e são muitos assuntos de interesse, agora, muitos assuntos que talvez nós, se colaborarmos ou não, vai dar praticamente na mesma coisa, né? E assuntos que interessem às nossas empresas, né? Que sejam um apoio às nossas empresas nessa questão do comércio. Que uma coisa é ESG que a gente faz porque existe a responsabilidade das empresas e de nós, todos, né? Hoje é uma coisa intrínseca já. Mas dentro disso, a forma de fazer, eu acho que pode auxiliar mais as empresas europeias do que outras empresas. Então, estamos trabalhando nisso. E, de novo, tentar achar aquilo que nós realmente podemos ser úteis, efetivos, né? Porque senão nós vamos estar, talvez até em conversas muito interessantes, bom, mas no final, um pouco a tua preocupação, no final, resultou em quê? Né? Então, acho que eu concordo bastante com essa ideia dessas 3 pessoas, definidos, aprovamos e aí seguimos. Entendeu? Ótimo. Posso fazer uma coisa que intervenção? eu acho que talvez não tenha ficado super clara, mas assim, o diferencial desse grupo de trabalho é que esse grupo, primeiro, a força dele vem da representatividade de todos os países membros da União Europeia, né? O diferencial desse grupo é que esse grupo tem o apoio do governo europeu. Então, o governo europeu é o microfone do grupo, né? E o governo europeu precisa da organização desse grupo para ter substância para conversar com o governo brasileiro. Então, é isso que tem que estar super claro, porque aí você começa a orientar os temas, você começa a focar no que é relevante. Então, eu acho que, assim, entender que, em primeiro lugar, é a representatividade das empresas europeias e dos interesses deles no Brasil, e usar a força que o grupo tem do apoio do governo, né? Eu acho que isso é o principal. Ponto que vocês comentaram, existe uma série de iniciativas no Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara, da questão de ESG, né? Então, o que eu acho que seria bem interessante é definido aquilo que nós vamos querer fazer, caminhos que você diz que nós vamos querer seguir. Verificar se existe algum tipo de atividade, algum tipo de iniciativa no nosso Congresso, como está indo essa iniciativa, se é realmente paralela, se é convergente com aquilo que nós pensamos, e, tendo feito esse papel, ir ao Congresso Nacional, ir aos relatores desse projeto, às pessoas que lideram isso, para colocar a nossa posição. E é totalmente tranquilo isso, porque esse é o verdadeiro lobby, é você colocar o porquê, o ponto e o porquê. Nenhum interesse outro senão do que nós conhecemos o assunto e, se você fizer isso, essas são as vantagens, se você não fizer isso, essas são as desvantagens. Então, eu acho que essa questão do parlamento, de novo, partindo desse trabalho que vocês estão fazendo, definindo isso, olhar para evitar que se trabalhe aqui e, no final, no parlamento brasileiro, ou até no parlamento europeu, tenham iniciativas que são contrárias ou vão em direções diferentes daquilo que a gente imagina. Perfeito. Queria dar um alô para o Damian, que está aí, nosso conselheiro da delegação da União Europeia. Damian, bem-vindo. Olá, vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Fala um pouquinho mais alto, a gente ainda não te ouve. Vocês conseguem me ouvir? Um momentinho. Aí. Não, a gente está sem som. Oi? Espera aí, talvez seja um problema nosso aqui. Conseguem me ouvir? Um Ainda minutinho, não? a gente vai ver aqui. Tá. Tudo bem. Fala mais pertinho, Damian. Aqui, agora conseguem ouvir? Não. Ainda não? Se você puder entrar e sair de novo, acho que vai funcionar. Tá, vou fazer.
Vou fazer. Gente, quem tá por vídeo, quer fazer alguma colocação? A gente ainda tem aqui uns 15 minutinhos. Acho que, aproveitando a tua fala, Marcos, eu acho que olhar o acordo e ver se existe algum tema que eu honestamente não verifiquei ainda, se existe alguma entrada para aprofundar na comunicação com a delegação europeia, dentro do próprio texto do acordo, né? Se economia circular, como está sendo tratado, se existe algum tópico que tenha sinergia ou que a gente possa usar como uma entrada, Carol, Gosto muito. dentro do acordo, porque isso é uma coisa que, honestamente, eu ainda não fiz. E se tiver no acordo, a gente já tem um caminho, pelo menos já né? Que seja um dispositivo que seja, que a Qualquer gente coisa que a use gente como use desculpa. até para detalhar um pouco melhor, Exato, eventualmente, para né? garantir a implementação correta Eu daquele. concordo, Acho que isso é uma coisa que realmente a gente não abordou até agora. gosto muito. Vocês conseguem me ouvir agora? Então não. Conseguem me ouvir? Oi? Damian? Sim, conseguem me ouvir? Agora sim. Perfeito, sim. Era uma questão de entrar e sair. Não, primeiro lugar, desculpa por não poder estar aí em São Paulo e também por chegar hoje com atraso aqui a reunião, mas surgiram umas reuniões aí para preparar as negociações que reiniciam amanhã aqui em Brasília, no Rio Branco, sobre o acordo. E aqui estamos um pouco na incertidão de como vai a impactar a eleição argentina na negociação. E, infelizmente, não posso falar muita coisa porque a gente nem sabe. Então, precisamos ver um pouco como que se resolve essa incertidão e em que sentido pode atrapalhar, mas também aí queria concordar um pouco com o que vocês estavam falando. Eu acho que... Damian, posso te Sim, pedir diga. posso te pedir um favor? Fora a questão da Argentina, que realmente é uma pergunta de 1 milhão, né, hoje, embora É. eu particularmente ache que se o Milei é uma pessoa totalmente pró-mercado, liberal, deveria ter abertura para isso, mas aí tem questões políticas e tudo mais. Mas fora essa questão argentina, tentando isolar essa questão argentina, eu acho que a gente vive hoje um momento muito interessante, que tem o Brasil no comando do Mercosul e a Espanha no comando da União Europeia. Então, são dois países, dois parceiros que creem muito no acordo e querem muito o acordo. Como é que você vê, de novo, isolando, eu sei que é uma variável que é a Argentina, como é que você vê as possibilidades desse acordo avançar? E tem duas questões que do lado do Brasil não se entende muito, e eu entendo, mas do Brasil não se entende muito, que são essas questões ambientais que foram colocadas, que na verdade não é somente uma coisa para o Brasil, uma coisa para os próprios países da União Europeia também. Do outro lado, a questão que está por trás do posicionamento de alguns países, né, de um rechaço maior ao acordo, que vem de uma questão de uma proteção, né, principalmente dos produtos agrícolas. Né? Dentro desse contexto, você vê possibilidade disso avançar a curto prazo? Lula estava falando que queria assinar isso antes de 10 de dezembro, que eu acho. Mas, então, isso eu queria ver como é que você vê os próximos passos, se você vê com bons olhos, você vai ser mais um processo que vai continuar com um pouco mais de tempo. Nós já temos um texto assim que foi acordado pelos negociadores em 2019 e o que a gente está falando agora, fundamentalmente, foi acordado pelos negociadores de não reabrir uma negociação sobre sobre o texto do acordo comercial. Vai ter alguma mudança quirúrgica, mas nas partes, alguns anexos particulares, mas não vamos tocar o texto. O que tem mais negociação agora é a side letter e são várias questões. Primeiro, achar uma linguagem
comum sobre os compromissos ambientais, que não fica tão fácil, mas acho que temos possibilidades. Também tem um pedido do Mercosul de fundo de cooperação que para nós fica muito complicado de articular no sentido que o Mercosul pediu. E aí vamos ter que achar algum tipo de solução política. E a outra questão é uma questão de preocupação legítima dos países do Mercosul respeito ao impacto econômico da lei europeia de desmatamento e como podemos conseguir resolver isso dentro do acordo. Então, são essas três questões que ainda estamos tentando de resolver e aí eu acho que a nível técnico é possível acabar isso para dezembro, mas aí vai depender também do nível político e a questão argentina atrapalha no sentido que nós não sabemos o que a Argentina vai querer fazer, se eles vão querer negociar o dar por acabado a negociação de um acordo 3 dias antes da posse do novo presidente, ou não. Então, se não vai ser possível, vai ter que se adiar algum momento o ano próximo. E eu concordo com você, com o que você falou. Se o Milei é um verdadeiro liberal, não deveria ter problemas com o acordo, mas a gente não sabe. Mas estamos nessa incertidão, mas tecnicamente é possível concluir o acordo se tem um pacote global com esses três elementos que eu falei. Então, a questão fica mais ou menos aí. Alguns pedidos do Brasil e Argentina sobre alguns pontos não significam um grande um problema insurmontável para nós, não é? Realmente, essa questão da Argentina é muito delicada, né? Porque se Então, você correr para se assinar, que nem você comentou, 3 dias antes de a troca do presidente, você está até induzindo ao novo presidente a ir contra aquilo, porque que fizeram exatamente. tanto. Quer dizer, o ideal seria, numa transição normal, o que não é o caso, né, é que a assinatura que fosse feita antes da troca de governo já tivesse o de acordo da futura gestão que entrasse. Mas eu vejo isso quase impossível. Só uma precisão. O que nós poderíamos fazer o dia 7, que a Lula é dizer, anunciar o acordo, né, a nível político. A assinatura veria depois, né, formalmente, veria depois dentro do nosso procedimento, veria só depois, ao longo de 2024, sabe? Então, mas aí a questão é, eu não sei como a Argentina vai fazer. Nós não sabemos. Então, por isso não posso falar. A semana próxima vamos ter mais claridade a respeito disso. E aí, começando aqui com o meu chefe de secção comércio, a nossa ideia era conseguir ir já para São Paulo e estar com vocês e ter uma reunião como as que tínhamos no passado para contar como que fica o acordo, mas é mais prudente provavelmente ter essa reunião em janeiro, quando a gente tinha mais claridade a respeito disso, porque em dezembro vai ser ainda pode ser complicado. Se a negociação avança bem, depois a questão da Argentina vamos ter que resolver de um sentido ou outro. Mas em qualquer caso, eu concordava muito com você que uma das coisas que a Comissão Europeia vai precisar muito, se temos o acordo, de um diálogo permanente com as empresas europeias respeito aos problemas que elas têm e os benefícios do acordo. Porque o acordo o que vai proporcionar é uma série além dos benefícios do acesso ao mercado, redução de tarifas, que são importantes, benefícios legais, além disso, vai proporcionar várias plataformas de diálogo permanentes com todos os países do Mercosul. Então, a comunicação com vocês fica muito mais importante ainda. E, nesse sentido, eu acho, por exemplo, economia circular ou energias, eficiência energética, energias renováveis são importantes, porque nós temos uma vantagem, as empresas europeias têm muita vantagem a respeito disso e podem proporcionar muitas coisas. Aproveitar dos
dos conhecimentos que tem e de uma situação melhor no mercado europeu para trazer aqui no Mercosul e aprofundizar nessa, ou pelo menos manter essa posição de predomínio que a gente tem no mercado brasileiro respeito a outras potências como a China ou os Estados Unidos. A nossa leitura é que a nossa posição agora no Brasil é boa e que temos que lutar para manter essa posição, né? Então, o diálogo com vocês é fundamental e é toda a ideia de criação desse grupo é isso. Então, a economia circular, eu acho que é uma pauta muito importante, porque ela vai poder proporcionar para nós toda uma série de informações e pautas para poder depois fazer discussão com o governo brasileiro. Nós pretendemos poder ter daqui sempre inputs permanentemente sobre temas mais concretos e depois com as reuniões de acesso ao mercado que a gente tentava de organizar regularmente em São Paulo, ter um diálogo mais geral um pouco sobre a situação econômica e também para nós para poder comunicar. Mas aqui eu acho que isso é importante. O acordo não deveria nos limitar a uma pauta ou uma outra, e se daqui 6 meses, não sei, outra pauta vira importante para a gente se focalizar, se focar numa outra pauta ou alguma questão que seja importante para as empresas europeias, temos flexibilidade nesse método de grupo de trabalho para poder focar em outros temas, né? Essa, pelo menos, é a visão da delegação a respeito à importância do grupo, né? Não preciso nem te dizer que nossas empresas e nossas câmaras estão totalmente à disposição de vocês. Essa troca de informações, eu penso que é interessante para vocês, para terem o feedback da indústria, e para nós é muito interessante ter o acompanhamento do que está acontecendo. E entender que esse acordo, né, ele vai muito mais além do que uma facilitação do comércio, né? O que produz para as sociedades, logicamente, um benefício de ter produtos melhores, em preços melhores, mas também vai redefinir, talvez, o mapa, né, para as empresas de produção desses bens, né? Então, se você tem um acordo com a União Europeia, então você vai ter alguns setores no Brasil que vão ser prejudicados? Sim, vão ter, né? Mas outros setores vão ser beneficiados. Então, se uma indústria tem hoje uma produção, vamos dizer, na Espanha e no Brasil, com essa possibilidade, talvez seja mais conveniente concentrar essa produção ou no Brasil ou na Espanha. Então, essa questão geopolítica também entra e é muito importante. Isso aconteceu no Mercosul, a questão da indústria automobilística e produção da Argentina e do Brasil. Então, esse acordo, realmente, eu vejo de uma forma muito importante, né? E esse tema ESG é um tema que, sem dúvida, a gente, como Europa e como empresas europeias que estão aqui no Brasil, a gente pode, acho que a gente tem muito a dizer. Não, e respeito a isso, por exemplo, tem agora em discussão entre o Congresso, o Conselho de Ministros e o Parlamento, tem a discussão uma diretiva sobre due diligence, né? Que em matéria de ambiental e de direitos humanos que vai aplicar para muitas empresas e que vai ser importante poder contar com vocês para, primeiro, apresentar essas boas práticas que vocês têm, o modelo nosso, e depois falar também com as empresas brasileiras ou com o governo brasileiro para adaptar melhor a todas essas pautas, né? Essas normativas. Então, acho que o tema desse ESG é muito importante, é muito, muito importante. Porque esses esquemas de due diligence vão ser cada vez mais importantes na legislação europeia e mundial, é global também. É um método mais flexível para poder. E acho que, não sei que você, essa questão que você falou agora, o Brasil está ainda faltando os países do Mercosul, né, de estarem inseridos nas cadeias globais de produção. E uma das coisas que nós esperamos do acordo é essa melhor inserção do Brasil e Argentina, Paraguai, Uruguai nessas cadeias globais de valor, como aconteceu com o México, como aconteceu com o Chile, que estão muito mais
integrados, né? Tem uma produção melhor. Mas aqui com 18% de tarifas você não consegue. É claro que não. Sim. Damian, uma pergunta prática. Você acha que Diga. pode ser útil para vocês e para a comunidade das empresas europeias que a gente faça algum exercício de capacitação a respeito das novas regulamentações e como as empresas podem se preparar para elas aqui dentro desse grupo? Porque isso é um tema bem pragmático e que vai afetar todos os exportadores que estejam atuando com a Europa, né? E isso Uhum. é Sim, concreta que eu acho que poderia ser uma nós diretriz. acharíamos que isso seria. Eu prefiro esperar um pouco a uma maior definição do estado de discussão da diretiva due diligence, mas aí, por exemplo, uma capacitação seria interessante. Se são as empresas europeias que nos ajudam a vender ou a explicar às empresas brasileiras ou às filiais brasileiras das empresas europeias esses requerimentos, então vai ser mais importante. Sim, sem dúvida. Câmaras podem fazer. Maravilha. Aí agora a gente está num período com o que Ernesto já falou assim conosco, que estamos concluindo alguns programas como o Policy Dialogues ou como a facilidade que está financiando esse projeto. Estamos num período de acabar e os novos projetos ainda não estão em andamento, mas vamos ter disposição de instrumentos para financiar bastantes ações nesse sentido. Se vocês acham que algum tipo de diálogo poderia ser interessante entre as câmaras europeias e, não sei, a CNI ou a Fiesp e o governo brasileiro, isso poderia ser financiado em matéria de CG, isso poderia ser financiado em algum momento. Isso eu acho realmente. É uma excelente ideia. Aí a gente conseguir acrescentar muito a influência e conseguir passar as coisas, mas Sem dúvida. Uma das que nós discutimos antes, não sei se você conseguiu pegar ou não, é a questão de nós fazermos alguma coisa que seja efetiva, que seja prática, que seja realmente, que resulte, né, em coisas palpáveis, né? E esse é um ponto que, sem dúvida, nós estamos falando aqui de grandes empresas, tal, que têm esse conhecimento, mas aqui na Câmara Espanhola nós temos desde grandes multinacionais espanholas, de outros países também, até pequenas empresas. E essas empresas não têm acesso a esse tipo de informação, de informação e de formação, né? Então, elas acabam, a curto ou médio prazo, sendo alijadas do mercado pelo desconhecimento total das práticas que têm que ser feitas. Então, esse é um papel que eu, na Câmara Espanhola, estaria encantado de colaborar com vocês, e lógico, junto com a Fiesp, junto com a CNI, né? E eu não deixaria de envolver também a FEBRABAN também, Sem dúvida, porque os financiadores, sem dúvida. né, acho que a gente tem discutido muito. A gente tem discutido muito sobre, principalmente na questão, né, das empresas que estão comercializando produtos de origem florestal e agora toda a legislação, a diretiva nova. O setor financeiro se envolveu muito, porque de fato acho que a gente quer influenciar, a gente quer entender também, né? Então acho que não só para poder restringir aquilo que tem que ser restrito, mas apoiar também o desenvolvimento daqueles que querem, na verdade, fazer adequação para as normas. A Isabela está com a gente. Isabela? Vamos lá. Isabela? Boa tarde. Eu já estou aqui, boa tarde. Vamos lá. Tá me Você ouve a ouvindo? gente? Eu ouço vocês muito bem. Vocês estão me ouvindo? A gente está te ouvindo baixinho. Quer aumentar um pouquinho, ficar mais perto? Eu já estou bem perto do computador, não estou entendendo que está tão baixo, mas tá melhor agora? Tá melhor. Em que lugar do globo você está? São Paulo. Eu viajo amanhã para a África do Sul, depois eu Então é por isso, tá bom. Bom, vou passar para o Marcos aqui para te dar boas-vindas. Tá bem. Isabela, é uma satisfação enorme, né? Estar te vendo, falar com você. Uma pena, né, que não seja pessoalmente, mas realmente eu fico muito, muito feliz de ter você, né, nessas reuniões. Uma pessoa uma profissional que eu respeito, né? E aí eu, mais talvez a torcida do Corinthians, do Flamengo, e todos juntos,
e uma pessoa que eu admiro demais. Então, realmente é uma felicidade e por isso que eu fiz questão de estar aqui, né, para participar dessa reunião hoje contigo. Obrigada. Bom, estou à disposição de vocês. Como é que vocês querem? Eu só Vamos não lá. vou cantar e dançar, porque eu sou muito Não, desafinada. não, deixa para o final essa. Não, dançar eu danço bem, mas cantar nem Ó, dançar. deixa eu só fazer uma introdução rápida. Primeiro quero te agradecer aqui. Você está aqui na Câmara Espanhola, né? E a gente aqui é o painel de ESG da Câmara Espanhola e a gente tem aqui as Eurocâmaras também representadas por empresas aqui das câmaras dos diversos países da União Europeia. A gente tem com a gente também o Damian, que é o nosso conselheiro da União Europeia, que está presente aqui conosco também, que é quem é responsável aqui, então, por apoiar aqui tudo que diz respeito ao governo brasileiro também e esses interesses comuns entre países. Então, quero te agradecer mais uma vez por ter topado estar aqui com a gente. A gente escolheu economia circular como um tema para ser trabalhado por esse grupo, com vistas, na verdade, à melhoria da competitividade, da evolução dos negócios das empresas, e é por meio da cooperação entre os países. A gente sabe que a União Europeia tem muito para ensinar para o Brasil, tem muita, eu acho que as discussões são discussões bastante avançadas, e por isso a ideia é a gente escolher rotas para poder trabalhar aqui no engajamento com o governo brasileiro que possam favorecer o desenvolvimento desse tema no Brasil. Então, eu já contei para todo mundo aqui que você você é co-chair, certo, Isa? Co-chair do painel, né, de circularidade e recursos naturais das Nações Unidas. E aí, se você quiser falar um pouco mais sobre isso, mas assim, acho que estamos aqui com uma autoridade, além de ex-ministra, né, do Meio Ambiente do Brasil, uma pessoa a ser ouvida e que, como eu bem disse aqui para eles, eu acho que você tem uma visão de Estado muito boa e a visão global que vai nos ajudar. Então, a gente vai ter aqui, como você já sabe também, conversa com outros especialistas, mas obviamente que essa conversa tinha que começar aqui com você. Para a gente te ouvir um pouco, você dá um pouco de panorama do que você está vendo de tendência, quais são os temas onde a gente tem muita oportunidade para se debruçar, quais são os principais stakeholders, e se a forma como a gente está pretendendo fazer, se posicionando, trazendo a visão desse grupo para o governo brasileiro também, por meio de position papers, por meio de ações de engajamento, enfim, é o melhor caminho para a gente fazer. Tá bom? Então, passo para você. Super obrigado mais uma vez. Bom, obrigada a vocês, obrigada, Marcos, é uma alegria poder te ouvir e te ver mesmo que virtualmente. Gostaria de cumprimentar a todos, lamentar não poder estar pessoalmente, mas eu estou em trânsito e, na realidade, conseguiram me pegar em São Paulo por milagre. Mas vamos lá, eu vou falar algumas coisas mais do ponto de vista político, como co-chair do International Resource Panel, eu vou dar uma visão da ciência e o que vem por aí, tá? E que a União Europeia acompanha de perto, né? E é um dos países, um conjunto de países mais ativos no board do painel científico. É um painel que se junta ao IPCC e ao painel da biodiversidade. A ONU tem 3 painéis científicos ligados à questão da natureza, e o IRP é o que não está associado a nenhuma convenção, e é um painel que tem uma dinâmica muito interessante, porque as recomendações científicas, os estudos científicos, os relatórios, não são submetidos à aprovação dos governos, como no IPCC e no IRP. São, na realidade, objeto de um debate do Steering Committee e depois são publicados com a responsabilidade científica associada. Eu sou o co-chair, o outro co-chair vocês conhecem, certamente, é o Yanis Potočnik, que é o ex-comissário de Meio Ambiente da União Europeia, meu amigo pessoal de anos. Quando eu estava no Ministério, ele estava como comissário, e aconteceu que, por questões do destino, nós nos juntamos de novo e estamos tocando esse novo olhar sobre as questões que envolvem a economia circular e as novas economias. Ano que vem, em fevereiro, nós vamos lançar a segunda versão do Global Resource Outlook, que é exatamente o relatório global que trata do estado
tá, da situação e do estado, das quantidades, das reservas de recursos naturais no mundo. Isso vai ser lançado na UNEA, que é a Assembleia Geral das Nações Unidas de Meio Ambiente, em fevereiro do próximo ano. E o GROW já é considerado a referência para os países entenderem as dinâmicas e o uso intensivo de recursos naturais e os estoques disponíveis. Esses estudos, a maior base de dados de recursos naturais no mundo, com análises científicas em vários setores, naturalmente está embargado, eu não posso rechear aqui de novidades, mas é importante que isso está no G7, está no G20, está no Banco Mundial, está no FMI, quer dizer, no BIES, todos os atores que lidam com as questões econômicas, questões envolvendo a mudança do clima, a crise com a biodiversidade, a poluição, a chamada tripla crise ambiental planetária, isso está intimamente ligado à questão do uso de recursos naturais e, portanto, a base daquilo que é a emergência da chamada economia circular. Então, nós sabemos que o crescimento do uso de recursos naturais continuará num ritmo insustentável, ele cresceu quase 5 vezes, são 4 vezes, um fator de 4 vezes desde 1970, e isso vai demandar, de fato, novas atitudes, novas posturas em relação à disponibilidade de recursos naturais e, portanto, a circularidade ganhará centralidade nisso, como, por outro lado, se faz absolutamente importante entender a conexão entre a circularidade, a economia circular, como uma provedora de soluções para mitigação, para as ações de mitigação em torno da questão climática, ou seja, para também lidar com os impactos na biodiversidade. 90% da perda da biodiversidade estão associados à crise com o uso, desperdício, uso ineficiente de recursos naturais no mundo, como também 40% da poluição e 55% das emissões de gases de efeito estufa. Então, portanto, lidar com a tripla crise ambiental planetária significa ter um olhar inovador sobre recursos naturais e significa pautar a economia circular numa outra perspectiva que não seja somente a perspectiva de resíduos ou de reciclagem de resíduos, como no Brasil tem uma corrente fortíssima, importante, mas não abrangente o suficiente para lidar com os desafios que a economia circular vem pautando países como a União Europeia, países como os Estados Unidos e países como a China e o Japão. Então, o Brasil, no meu entendimento, ainda está um pouco aquém do debate internacional sobre a potencialidade do Brasil ser um ator-chave nas questões de circularidade e entender isso no contexto das cadeias de suprimentos e também nos seus interesses estratégicos nas ações de mitigação e nas ações de proteção e conservação da biodiversidade. Associado a isso, de uma maneira muito robusta, também está a questão da crise hídrica no planeta, e vocês sabem que isso é um dos assuntos que vai ganhar envergadura política a partir do próximo ano. Terá um novo enviado especial das Nações Unidas de água, tá? Isso é resultado da cúpula que teve esse ano em março, em Nova York, e a ideia aqui é trabalhar a questão de segurança hídrica, escassez de recursos hídricos e o uso eficiente de recursos naturais. Quão importante isso é para a questão de fazer avançar a segurança hídrica no planeta. Então, o que eu estou dizendo aqui? A gente entende essas crises ambientais todas conectadas e na centralidade dessa conectividade estão os recursos naturais. E o olhar para países, por parte de países detentores de recursos naturais, ainda é um olhar muito distante daquilo que os países envolvidos estão colocando as suas fichas e, por outro lado, também o que a ciência recomenda como ações prioritárias em torno de lidar com o enfrentamento das crises planetárias e, por outro lado, lidar com a resiliência, tá? E lidar com os estoques de recursos naturais. Como mexer com essa agenda? Imaginando um cenário de 10 bilhões de pessoas em 2050, com aumento de expectativa de vida, significa que você vai ter demandas adicionais de recursos naturais, você vai ter pressões adicionais de recursos naturais, e você vai determinar novas vulnerabilidades e novos riscos
como, por exemplo, as questões de migração, ou como, por exemplo, acentuar as desigualdades, não somente sociais, mas as desigualdades ambientais entre sociedades. Então, há todo um aspecto político, que eu não tenho muito tempo aqui para explorar, mas eu me coloco completamente à disposição, na perspectiva que o novo relatório traz, que é a expectativa de uma continuidade de crescimento de extração de materiais, de recursos naturais, tá? E isso deverá ter um impacto nas populações urbanas, tá? E se espera que a extração dobre até 2060, comparada até 2030. Esses são os cenários, quer dizer, se você comparar como é que nós vamos chegar em 2030, o que acontece em 2030 até 2060, que é exatamente como se deve, supostamente, estar com o net zero da China em relação a clima, a expectativa é que se dobre. Então, é óbvio que não tem recursos, é óbvio que nós teremos, considerando-se as chamadas perspectivas históricas, continuar. E é óbvio que a intervenção aí se coloca absolutamente urgente. E, por outro lado, quando você olha os dados globais de extração de recursos naturais e, portanto, o contexto da emergência, da consolidação da circularidade, os países de alta renda consomem cerca de 8 vezes mais materiais per capita do que os países de baixa renda. Então, aí também tem uma grande desigualdade, uma grande assimetria, tá? E é absolutamente importante como que nós vamos trabalhar essa troca de desigualdades, acentuada desigualdades, com a questão da extração de recursos naturais e também o esgotamento das condições do meio ambiente. Claro que tem a discussão de importação também por parte dos países de alta renda de produtos que vêm de países de baixa renda. O Brasil, de média renda como o Brasil, o caso da agricultura é muito ilustrativo, mas não só na agricultura, na mineração, tá? Na própria discussão estratégica sobre segurança energética, que volta ao mundo na centralidade do debate. Esse é um pouco assim o cenário maior. Óbvio, a gente pode também discutir, por exemplo, o relatório vem a questão da demanda de materiais para a transição, tá? E aí entra a questão não só da energia renovável, mas a questão dos minerais estratégicos, entra também toda a discussão de value chain, considerando, por exemplo, a concentração geográfica de mineração e de refino necessária para lidar com a chamada descarbonização e a defossilização das cadeias produtivas no mundo. Ou seja, o relatório, eu estou dando aqui um overview, gastando um pouco tempo, para provocar os senhores que o relatório não só vai trazer uma nova visão, um novo contexto, mas também ele vem de uma maneira inovadora dentro dos relatórios da ONU. Ele tem um sumário para policymakers, isso todos os painéis científicos têm, mas o nosso também tem um sumário para business leaders, ou seja, ele se volta para a linguagem de business, ele se volta para o público do setor privado. E por que eu estou ressaltando isso? Porque, agora vamos para a segunda parte dessa minha pequena fala, que eu espero que seja pequena para poder ouvi-los, que na realidade, a expectativa nossa é que a economia circular venha para a centralidade do debate político sobre soluções em torno da tripla crise ambiental planetária. O Brasil ainda trata a economia circular muito associada à questão de resíduos, como eu falei anteriormente, ou uma combinação que é também uma tendência de países em desenvolvimento com bioeconomia. Existe uma coisa chamada bioeconomia circular, que tem conceitos vários. Agora, o que é importante, independentemente dessas várias correntes, etc., é que o Brasil, que é um país detentor de riqueza, de recursos naturais importantes para o mundo e para si mesmo, o Brasil precisa ter uma agenda clara, tá, com seus interesses bem definidos, e como é que essa agenda sobre o uso eficiente de recursos naturais se conecta à sua ambição climática, à sua ambição de sustentabilidade, à sua ambição de biodiversidade, etc. Isso está muito distante, tá, ainda do imaginário político em Brasília. Não só no Executivo, que tem ações, algumas pontuais, o Ministério do Meio Ambiente colocou na sua nova estrutura uma estrutura, lá, uma área dedicada a recursos naturais, mas me parece que não tem ainda todo o domínio sobre isso. Tá? O Ministério da Ciência e Tecnologia tem iniciativas sobre isso, a Indústria e Comércio também,
Mas isso não está organizado nem na perspectiva de políticas, nem na definição clara de interesses, quer nas cadeias produtivas econômicas, como mineração, agricultura, indústria, etc., para definir caminhos, por exemplo, de cooperação bilateral ou cooperação trilateral, ou mesmo de entender regionalmente o papel do Brasil, organizar melhor essa complexidade que a discussão climática e ambiental impõe hoje ao mundo, além da questão da ordem política internacional, que eu não vou tecer comentários aqui nesse momento, mas é óbvio que o Brasil, sediando, presidindo 3 importantes reuniões internacionais nos próximos anos, isso dá ao Brasil uma responsabilidade enorme de tentar minimamente organizar essa complexidade da ordem internacional em torno dessa agenda. Quer dizer, o Brasil preside o G20 ano que vem, o Brasil depois tem a COP30 e vai presidir o BRICS Plus. Então, é óbvio que, embora sejam eventos distintos, com agendas distintas, os assuntos, o Brasil não vai jogar um assunto, uma agenda de um grupo para o outro, mas os assuntos climate change, por exemplo, estará nos 3 temas, segurança energética estará nos 3 temas, minerais estratégicos estarão nos 3 temas, e, obviamente, nos 3 assuntos, obviamente, o Brasil, no meu entendimento, precisa organizar melhor a sua visão, seus interesses nacionais e compreender também isso além da Amazônia. Isso é uma outra observação política minha, que o Brasil tem a Amazônia como algo estratégico, a geopolítica climática coloca a Amazônia põe o Brasil no mundo, a Amazônia tira o Brasil do mundo com desmatamento. Agora, a Amazônia é muito mais que desmatamento e a Amazônia precisa se conectar com a diversidade de recursos naturais e a biodiversidade desse país, se o Brasil quiser ser um player, de fato, um player provedor de serviços e de produtos verdes para o mundo. E isso é a identidade política que eu acho que falta ao Brasil explicitar, tá, de uma maneira estruturada e baseada num acordo político, ou seja, num deal, que pode, com o tempo, ser green, mas um acordo político que evite retrocessos nos próximos anos em torno dessas decisões que seriam pactuadas pelo governo e pela sociedade e pelo setor privado. E aí a minha indicação muito objetiva, que os senhores do setor privado têm um papel estruturante, tá, e não reativo com essa agenda. Tá? Pelo menos no que diz respeito a para mim, todas as agendas, mas não estamos mais nos tempos, não vivemos mais os tempos de que o setor privado leva propostas a Brasília e espera que o governo reaja. O setor privado tem que levar propostas mais organizadas e mais estruturadas para ajudar, para pautar os seus interesses de fazer e acelerar soluções que o Brasil já tem, mas que o Brasil, timidamente, na minha opinião, ainda não se ocupa do futuro. O Brasil precisa se ocupar do futuro. Tá? O Brasil precisa entender que o governo brasileiro precisa entender que, embora tenha que lidar com o desmatamento, e o desmatamento é uma agenda do passado, tem que acabar, então vamos lutar contra isso, temos que lutar, está reduzindo, tem que enfrentar o crime organizado, tudo bem, no Cerrado, etc., etc., mas o que existe além do desmatamento, olhando essa agenda, que é uma agenda provedora de futuro. Então, essa discussão ainda está muito tímida colocada no Brasil, mesmo no plano de anteriormente transição, agora transformação ecológica. Tá? Os assuntos estão lá, bioeconomia, agricultura de baixo carbono, mas a narrativa, a visão estratégica, os acordos, as alianças, os aspectos bilaterais, os aspectos regionais, como é que o Brasil quer vir com isso na América Latina, como é que o Brasil quer em relação com a África, como é que ele quer trabalhar isso com a União Europeia, isso não está claro em nenhum momento, e eu já fiz perguntas para vários atores que são responsáveis por isso, eles não sabem responder, porque estão colocando uma primeira estrutura em jogo, e eu acho que aí é a hora que a sociedade deve, e mais do que isso, deve se comprometer, não só se engajar, mas se comprometer com essas novas trajetórias. Isso significa dizer que é possível envolver, é importante envolver na discussão de circularidade a ciência de um lado, né, e, por outro lado, trazer os players, tá? Os players, o mundo de negócios, estruturar melhor esses negócios em torno de interesses comuns e a cooperação internacional. O Brasil tem muito que aprender e a trocar a cooperação internacional, mas isso não pode ser feito de forma unilateral. Tá? Isso tem que ser feito de uma maneira construtiva, entendendo como é que o Brasil vai fazer uso disso na sua visão estratégica de desenvolvimento, competitividade, inovação, como é que o Brasil vai querer trabalhar isso nos próximos anos. E por isso, desculpe, eu estou um pouco crítico, o Marcos me conhece bem, eu acho que nós estamos perdendo muito tempo. Tá? Eu achei oportuna essa conversa com vocês, porque a Câmara pode e deve organizar
essa agenda e trabalhar essa agenda de uma maneira mais assertiva, não só na formação de opinião no Brasil e fora, né, enfim, nas relações que interessam a cooperação bilateral, mas essencialmente os desafios de algumas cadeias produtivas e como que a questão de recursos naturais ela passa a ser chave para você acelerar as soluções. O Brasil gosta muito de falar que é uma potência verde. Eu sou muito crítica, porque como eu fiz doutorado, mestrado e doutorado na área de energia, eu aprendi que potência é trabalho realizado. Então, eu não acho que tem low-hanging fruit. Você tem que trabalhar muito, você vai ter que ir atrás disso, você vai ter que se comprometer com isso. E é preciso ter uma envergadura maior de parceiros e de acordos com vista dessa agenda e uma voz mais convergente, ou vozes mais convergentes de compartilhamento de interesses brasileiros. Por isso, eu entendo que o setor privado é crítico, quem envolver, além da ciência, envolver principalmente os novos modelos de negócio que lidam com tecnologias. Principalmente o papel, por exemplo, da inteligência artificial nos pulos do gato das cadeias de suprimentos no Brasil e a questão de uso eficiente de recursos naturais e a circularidade. Nós temos espaço, instituições, nós temos ousados em relação a isso. Tá? E, infelizmente, hoje o que eu percebo é uma timidez muito refém de uma situação política de reparação de um lado e de consagração do outro. Nós temos que romper essa bolha. O mundo espera que o Brasil venha, tem uma expectativa muito positiva, otimista em relação ao Brasil, e importante, em relação à cooperação do Brasil com os outros países, mas é importante que a gente compreenda que isso não acontece se a gente não colocar posições mais claras na mesa. Eu acho, a Juliana falou de position paper, a gente deve escrever uma visão, provocar isso, tem uma estratégia de mobilização, é uma estratégia que o presidente Obama fez na Casa Branca, de educação política para os atores envolvidos nisso. As pessoas ouvem falar e as pessoas não entendem o que é isso. Por outro lado, tem aqueles que entendem uma parte, constroem redes importantes, etc., mas isso não é suficiente para a gente, de fato, estruturar um espaço da economia circular nessa mudança econômica, nesse novo ciclo econômico e desenvolvimento de economia e de inovação do Brasil. Por fim, eu acho que seria importante que vocês, aí é uma sugestão, não sei se cabe, me desculpe se eu estiver cometendo alguma impropriedade, mas eu acho que vocês deveriam ser provocadores, assim, de um grupo de trabalho, conversar com o vice-presidente da República. É óbvio que a indústria tem um papel essencial na história. A questão, por exemplo, de remanufacturing no Brasil é quase nada. Tá? Isso tem caminhos abertos com os Estados Unidos, com a União Europeia. O próprio ato que saiu agora da União Europeia sobre a questão de economia circular na semana passada, mostra os standards, como a questão de definir padrões, quais são os processos que a gente precisa estabelecer para sair do achismo e estruturar, de fato, a circularidade como ativo das cadeias produtivas e como uma nova relação do homem com a natureza. Portanto, sair do achismo ambiental climático e ir para aquilo que tem modelos de negócio, que a gente entenda as transições, que a gente entenda os trade-offs e que decisões sejam tomadas. Eu acho que as decisões são tomadas, e eu ouço muita gente falando, gostaria muito da sociedade civil, nós temos que fazer parte da tomada de decisão. Esquecem que fazer parte da tomada de decisão significa corresponsabilidade, ser corresponsável, e não estão preparados para isso. Eu acho que a gente tem que entender custo de dinheiro, a gente tem que entender custo de tecnologia, tem que entender como é que se impacta as cadeias produtivas e a competitividade, e como é que a relação bilateral, no caso da União Europeia, com o Brasil pode ser e deve ser, no meu entendimento, uma alavanca para soluções contemporâneas de desenvolvimento, e, obviamente, lidando, nesse caso, com três desigualdades: desigualdades de acesso à tecnologia, desigualdades sociais, desigualdades ambientais, que a pauta de recursos naturais já está indicando que essa simetria deverá crescer, será ser mais profunda nos próximos anos, em face de se a gente não for capaz de mudar o cenário chamado business as usual e irmos para uma questão mais agressiva do ponto de vista de resultados e de ser pautados pela ciência. Esses são os comentários mais gerais, obviamente. Eu estou aqui à disposição para ouvi-los, né? Mas eu acho que isso tem espaço no BNDES, isso tem espaço em várias instituições privadas, mas precisa organizar como dar-se-á. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é o que está na moda, né? Dar-se-á esse engajamento, a narrativa que vai derivar disso, de por que temos que ter circularidade na economia brasileira.
tá? Nada disso passou pela reforma fiscal, nada disso passa pelas discussões sobre PIB, sobre crescimento, etc, etc. E nós temos que formular isso. E para sair, como eu disse, do achismo ou da bolha, é preciso que o setor privado brasileiro se engaje numa envergadura de oportunidade de negócios, numa envergadura de oportunidade de acesso à tecnologia, de competitividade e numa envergadura de geração de empregos, enfim, olhando as novas gerações. Isso é meu último comentário. Nós temos que olhar as novas gerações. Elas que estão, esses meninos com essas startups, essas coisas sensacionais, eles é que estão se ocupando do futuro e tem uma tensão com a minha geração, né, do, do, a nossa geração, dizendo que a gente acha que a gente tem razão. Não acho. Acho que nós temos que ser usados para enxergar esse futuro que já está aí, que passa por inovação, mas passa, sim, por novos modelos de negócio, novas áreas de financiamento e por uma transparência. E aí eu termino com isso. É preciso ser transparente, é preciso retomar a credibilidade nas relações entre público e privado. É importante que o Brasil seja contemporâneo. É importante que o Brasil entenda que essa tripla crise ambiental acontece simultaneamente com a crise da democracia. As nossas opções estão aí. Eu acho que nós estamos perdendo muito tempo e estamos jogando ainda numa agenda muito monotemática, concentrada em desmatamento, desmatamento, desmatamento. Eu acho que isso é um problema do Estado, vamos lidar, vamos enfrentar, uma prioridade da sociedade brasileira, mas, por exemplo, circularidade numa cadeia de suprimentos de carne, tá, permite a gente entender o uso eficiente de recursos naturais, a transparência, e quando eu estiver comprando a carne da pecuária brasileira, eu não estou comprando só sem desmatamento, eu estou comprando com a série de adicionalidade de valores, de conservação, de biodiversidade, etc., etc., que tornará a agricultura brasileira tropical mais competitiva e será transparente para as pessoas entenderem o que tem que ser remunerado. É importante entender isso, tá, do que ficar, melhor trabalhar nisso do que ficar numa relação de disputa política que me parece muito tomada por uma ignorância muito agressiva e por uma naftalina de um passado que não se justifica mais no presente. Então, acho que circularidade tem que vir, tem que entender os movimentos da questão da bioeconomia, né, que tem uma disputa aí com os ambientalistas importante, mas mais do que isso, a novidade é que ano que vem o painel fará uma reunião no Brasil. Nós vamos lançar o relatório em Nairobi e o Brasil vai sediar uma reunião pela primeira vez do International Source Panel. Eu acho que pode ser uma grande oportunidade para, em torno disso, back-to-back, em pleno ano do G20, o Brasil trazer alguma visão inovadora sobre a questão de economia circular, tendo as parcerias bilaterais, trilaterais com a União Europeia e outros países também no centro desse interesse, e o setor privado se focalizando como uma voz realmente estratégica dos interesses do Brasil. É isso, Marcos. Não sei se já tomei muito tempo, mas estão aí as minhas considerações para provocar vocês. Muito obrigada. Isa, Carol aqui, querida. Obrigada. Bom, acho que muita coisa aqui na cabeça. Quando você fala dos setores, né, você deu o exemplo da carne, acho que só pegando esse último exemplo, é super interessante, porque eu tenho dúvidas se os setores compreendem exatamente o que é circularidade para os seus negócios. Então, acho que esse é um tema que depois eu queria te ouvir um pouco, porque me parece ainda uma visão simplista mesmo, como você comentou no Brasil. Acho que a coisa das cadeias produtivas é um tema que pode ser um tema muito interessante para a gente endereçar aqui, porque, né, justamente pelo trânsito aqui do comércio entre os dois continentes, e acho que ele mexe o ponteiro da discussão da economia circular. Uma das coisas que a gente tinha discutido aqui em algum momento era assim, que assim, a gente tem empresas que são B2B e outras empresas que são B2C, então aquelas que tocam o consumidor de alguma maneira também trabalhar as questões de educação, então quando a gente toca a sociedade, né, por meio, você entrega a circularidade no seu processo, mas você vaza isso, porque tem gente que é muito boa nesse negócio, mas esse negócio acaba não chegando no consumidor, então esse é um tema que a gente também tinha discutido. Mas a minha pergunta direta aqui, aí eu também quero que os outros perguntem aqui, é assim, quais são as iniciativas que você vê no Brasil acontecendo hoje, considerando que a gente está alguns anos para trás na discussão, talvez, não tem essa visão mais contemporânea, mas o que você acha que vale a pena ser empurrado, que vale a pena ser fomentado do que está acontecendo de bom aqui hoje? Oi, tá me ouvindo?
Estou ouvindo. Ah, tá. Bom, vamos lá. Tem uma iniciativa, algumas discussões vêm sendo pautadas de economia circular, primeiro no contexto de cooperação bilateral. Os alemães pautaram isso, tá? Eu mesmo conduzi alguns seminários nos últimos 2 anos para ver a oportunidade de economia circular. A indústria, a Fiesp tem discussões sobre isso importantes, tá? E tem uma menina, a Beatriz, tá? Que ela tem uma rede, ela montou uma rede com várias empresas no Brasil que tratam de circularidade, e isso tem um diálogo que é unido. A Agência de Indústria das Nações Unidas financiou o Ministério de Ciência e Tecnologia, ainda no governo passado, para fazer um big picture do estado da arte. Quando você vai para os setores, então você tem movimentos que o Brasil não está no zero, mas o Brasil está, no meu entendimento, ainda numa inércia política para lidar com isso. Quando você vai para dentro dos setores, por exemplo, a mineração discute isso muito bem, tá? Porque o mercado de mineração, por exemplo, você olha para o Chile, que tem isso como medidas muito avançadas, mas ainda muito aquém de um padrão internacional que tem na Europa. Mas a mineração é um setor onde isso está acontecendo, tá? E, obviamente, a agricultura, na discussão da carne, eu tenho provocado esse debate, tá? Mas ainda é uma questão muito tímida, do ponto de vista de que isso esteja traduzido dentro do modelo de negócio, que isso seja remunerado, que as pessoas entendam o que significa isso. Você tem ainda que áreas são importantes que têm discutido isso no Brasil, que eu conheço, né? A parte de mobilidade, a parte de habitação. Há uma discussão que seria um tremendo potencial para o Brasil, a perspectiva de novos materiais, é o déficit de habitação. Tá? Isso é um tremendo, mas é uma coisa assim que eu não compreendo como que o Brasil ainda não pegou isso com grande visibilidade. Tem gente no Paraná, tem gente em São Paulo, esse debate acontece, especializado, o pessoal da USP, aí do IPT tem trabalhado nisso, o pessoal da COP no Rio de Janeiro trabalha os novos materiais com as novas perspectivas, o debate, e não é só bambu, tá? Tem várias coisas lidando com isso. Agora, isso não está colocado para mim na perspectiva nem de formulação de política, tá? Nem de debate no Congresso Nacional. Quando eu ouço as coisas mais estruturadas de economia circular, Ju, isso acontece exatamente com a parte de resíduos. E por quê? E como você tem uma lei de resíduos, a Constituição de Resíduos Sólidos, a questão da reciclagem é algo que impacta o negócio, é algo importante, não só para os catadores, mas pelos modelos de negócio associados à questão da destinação. Esse setor entrou profundamente na discussão de circularidade. Mas você vê, você fez a reforma fiscal, você está discutindo, e você não tratou desse assunto ainda. Então, tem espaços, como para mim é uma coisa assim, que está anunciada a temporada, mas não estreou a temporada. Sabe assim, quando você está cheio de spoiler? Sim. A sensação que eu tenho é que está cheio de spoiler. Tá? Tudo lá, mas quando eu olho assim, me dá isso aqui consistentemente. Como é que a gente pode propor uma política dentro da nova política industrial, da reindustrialização do país? Você pode ver que Brasília só fala de mercado de carbono. Você já viu algum comentário sobre economia circular, sobre a questão de mudança do clima e a indústria? Politicamente, vocês ouviram isso? Eu não vi, eu só ouço lá. Parece uma mistura de Paulo Guedes com Silvio Santos, trilhões no mercado de carbono. Que é uma loucura também, é uma coisa insana, entendeu? Eu falo assim, para que não é isso. Tá? Então, eu acho que a gente precisa aterrissar as coisas e mostrar os vários andares da economia circular. E isso tem que vir dos setores, as cidades têm grande interesse nisso. Tá? Tem cidades, São Paulo trabalha isso, Rio de Janeiro, mas, de novo, a questão de resíduos, os catadores, isso pega por causa da história da reciclagem. Tá? Mas não pega nas cadeias produtivas. A discussão com a carne, eu sei que é uma coisa que está acontecendo, porque eu provoquei. Tá? E, mesmo assim, as pessoas olham querendo entender como é que é isso, porque eles não conseguem entender escassez de água. Agora começam, né? O El Niño estão começando a entender a abundância de água no lado, inundação e seca. Eles não conseguem ainda entender como que a tecnologia que eles usam para produzir mais com menos uso do recurso natural, isso pode estar associado a um decoupling de impacto de crescimento econômico, que isso tem que estar capturado no modelo de negócio deles. Então, tem uma distância entre o que alguns já percebem, tá? E os outros ainda não conseguem traduzir isso numa linguagem de negócio, e traduzir isso, portanto,
na importância de uma boa regulação no Brasil sobre isso em torno de setores econômicos. Mesmo o Ministério do Meio Ambiente, conversando com o pessoal de clima, eu pergunto para eles, os cenários de descarbonização, de desfossilização do Brasil, como é que eles estão tratando a economia circular. Só aparece bioeconomia. Ou seja, tem um vazio. A minha sensação não é que tem muita coisa sendo feita, mas tem um vazio, tá, do ponto de vista de uma formulação política inovadora que se ocupe desse país do futuro. Que, olha, isso tem espaço desse tamanho. Quando eu falei no Itamaraty para trazer a reunião do International South Panel para cá, tá, eles toparam imediatamente. E eu estou fazendo um gesto político behind the scenes, né, porque assim, tudo que eu não quero é aparecer na esplanada. Tá? Mas eu falei assim, olha, nós vamos fazer a reunião, porque como sai um novo relatório, e esse relatório vai ficar como citações, a curva do futuro ano que vem da ONU, tudo isso vai vir com essa história de circularidade, eu gostaria de pautar isso, tá? Num ano em que o Brasil está cuidando de G20 e na preparação para a COP25, para a COP30. O que significa isso? Uma oportunidade imensa da gente fazer a conversa e colocar de pé esses pilares, entender o que tem. Tem coisas no Nordeste acontecendo, Pernambuco tem que fazer, Bahia, mas são coisas isoladas. Você não vê isso como visão para o desenvolvimento do país, que a economia circular tem um espaço. E o espaço não só para as políticas públicas, mas para modelos de negócio, para avançar, por exemplo, nas cadeias de suprimentos. O Brasil tem uma indústria têxtil, você sabe que nós tentamos fazer o supply chain do têxtil com os indianos, foi um fracasso. Posso te interromper um pouquinho? Teve uma pergunta que a gente teve aqui, uma discussão antes, justamente sobre essa questão dos eixos subnacionais. Se você vê a oportunidade, como, e se tem coisa acontecendo agora. Os subnacionais, se diz fazendo a questão, olhando as regiões, é isso? Peraí. Eu não estou ouvindo, você está falando? Boa tarde, Isabela. Meu nome é Vinícius Colina. Eu sou da representação do Estado da Baviera ao Brasil. E a pergunta, no caso, foi minha. Vou muito bem, obrigado. No caso, seria qual é o estado da arte da cooperação subnacional entre, e aí, no caso, subnacional de um lado só, entre o Brasil e outras regiões, ou entre regiões subnacionais no Brasil, com municípios e estados na Europa ou em outros continentes. Olha só, o Brasil tem uma cooperação bilateral muito bem estabelecida com a União Europeia e tem com os países membros da União Europeia. Tá? Essa cooperação tem a cooperação teuto-brasileira. Tá? É a cooperação mais antiga para o Brasil, de 62. É a mais consolidada na área ambiental. E ali você tem as premissas, você tem as comissões mistas que acontecem as reuniões, e você tem as relações com os estados. Os estados apresentam projetos, tá? E isso é absolutamente aportado, financiado. O governo federal tem que estar de acordo com isso, porque ele que assume o risco perante o estado alocador de recursos. Tá? Mas isso costumava ser absolutamente uma tradição da cooperação internacional no Brasil. Daí a Agência Brasileira de Cooperação, de um lado, a cooperação técnica, cooperação e inovação, o Ministério de Ciência e Tecnologia sempre foi o coordenador disso. E na área ambiental, várias vezes, eu mesmo, como ministro, assinei várias cartas para Minas Gerais, para São Paulo, para Rio de Janeiro, etc., em cooperação internacional bilateral. Ou seja, os espaços existem, não quer dizer que a gente não tem uma fragilidade enorme hoje em função da profunda erosão das instituições públicas, resultado do governo Bolsonaro. Isso não isso aqui é uma reunião fechada, né? Isso não é um auê petista, tá? Isso é real. Eu sou funcionária de carreira do governo federal por 35 anos, estou aposentada, e eu nunca vi o que eu vi no governo de transição. Então, há um esforço muito grande de resgate das instituições, por um lado, e de pautar essas agendas novas de desenvolvimento. Eu acho que seria muito bem-vindo se tiver uma agenda bem colocada, bem estruturada, um diálogo bilateral bem colocado, a cooperação internacional com os players subnacionais, sendo inclusive um fator de aglutinação da Federação Brasileira, que foi tão fragmentada. Nós sabemos que tem assimetrias, e nós sabemos que tem uma assimetria hoje muito profunda em relação à Amazônia, uma grande demanda em torno da Amazônia. Eu acho que a economia circular ela poderia ser também um grande assunto
de trazer outras regiões do país um alinhamento de cooperação internacional importante e regiões que estão indústria da moda, indústria de texto, indústria de alimentos, a indústria de mobilidade, a mineração. Meu Deus do céu, isso são os estudos que a gente tem, vocês podem entrar no nosso site, todos os estudos estão disponíveis, todos os policy papers, todos os científicos, e mostram, por exemplo, a agricultura urbana, como é que entra a discussão de agricultura urbana, isso tudo tem circularidade. Agora, é preciso, tem gente no Brasil fazendo, querendo ter escala, querendo ter visibilidade, e você pode ver, eu duvido que vocês tenham enxergado nos últimos 10 meses do governo alguma declaração incisiva de qualquer ministro do governo Lula falando de circularidade de uma maneira estratégica. Eu acho que tem associado a isso não uma fé, mas um profundo desconhecimento do que é circularidade hoje em função do conhecimento científico e tecnológico e das realidades de negócios que estão colocadas no mundo. Tá? O Brasil precisa acelerar o seu passo em relação a isso, e eu acho que tem total tradição e caminhos robustos de cooperação bilateral e trilateral para lidar com os subnacionais. Precisa fazer equação com os governadores e precisa trazer isso com os prefeitos, né? Trazer isso de uma maneira organizada para que não fique refém da burocracia que está se reestruturando. É a minha recomendação pragmática para você. Muito obrigado. Mais perguntas? Isabela, Carolina, não sei se você se lembra de mim da época da Brigham, a gente fez um debate super interessante e foi super produtivo, e agora a gente está aí te desafiando com outro ponto, né? Se a gente tivesse que escolher uma intervenção que poderia trazer alguma efetividade no curto prazo e que a gente pudesse se posicionar como setor privado, representando as empresas europeias nessa convergência regulatória, qual seria a ação, qual seria a intervenção que a gente poderia atingir? Pensando que existem muitos temas dentro de economia circular, qual seria, na sua opinião, a intervenção urgente e necessária que a gente poderia encabeçar? Obrigada. Transição industrial. Pronto. A conversa com o vice-presidente da República e a proposta de transição industrial do Brasil. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque se for dentro da transição industrial, você pode dirigir agroindústria, mineração, transição energética, etc, etc. Se for para um tema específico, pode entrar nos conflitos que estão na mesa hoje, resultantes, por exemplo, da disputa que aconteceu, hoje não mais acontece, estão tentando chegar ao final da negociação envolvendo o Mercosul. Tá? Então, a minha sugestão, eu evitaria a Amazônia, tá? E eu entraria na transição industrial, que o grande chapéu, tendo um interlocutor, que seria o vice-presidente da República, que é o ministro da Indústria e Comércio do Brasil. Cuja essa linguagem é uma linguagem de negócios, né? Uma linguagem de políticas públicas de negócios, e tendo sido governador de São Paulo, tem uma plena compreensão dos desafios da indústria no Brasil. Você concorda comigo ou não? Você pediu um shot, né? Te dei um shot político. E tem outra, tem bancada para conversar. Isso é outra coisa importante, tá? Tem bancada não reativa, tem bancada mais estruturada para conversar sobre competitividade, inovação, o desafio da indústria brasileira e, obviamente, os trade-offs. Ou seja, essa conversa não acontece só com a executiva, ela tem que acontecer, no meu entendimento, com alguma sinalização mais generosa, mais robusta em torno do Congresso Nacional. Tem que ter interlocução com o Legislativo. Na minha experiência, né? Se eu tivesse lá, eu estaria dizendo isso para vocês. Olha, começa por ali, depois chega aqui. Tá? Você me encontrar na rua e falar assim, não tenho a menor ideia, eu não conheço você. Mas eu diria que um passarinho sugeriu que você fosse por ali. Obrigada, Isa. Acho que o Damian quer fazer uma pergunta também. Mas não, Damian, tudo bem? Sim, Isabela, muito obrigado por estar hoje conosco. E sabemos que sempre a boa colaboração que a gente sempre que tive que contar com você para muitas coisas. O antigo embaixador Ignacio Ibáñez tinha um relacionamento muito perto de você. Gosto muito dele, continuo gostando muito dele. Está bem? Então, eu apreciei muito a sua intervenção hoje aqui. Estamos tentando um pouco de compreender
porque o assunto, claro, da economia circular é bastante vasto. Essa sugestão de transição industrial é uma das coisas que está no centro da discussão do negociado do acordo União Europeia-Mercosul. Uhum. E aí eu acho que, às vezes, o Brasil está chegando, às vezes, com uma... E a Argentina em particular, né? Que ainda mais. Não me fale. Pelo menos com o governo, não sei com o novo governo já, mas não vou comentar sobre isso. É mais a melhor não questão especular, é melhor ficar de lá distante. Exatamente. Mas eu tenho uma impressão que às vezes, que nesse negociado acordo, a questão da transição industrial do Brasil é um pouco vista assim, e o acordo é um pouco vista como um jogo de suma zero, né? Que o acordo só pode servir para nós pegar quota de mercado no Brasil e não e atrapalhar como se o acordo fosse um fator que iria atrapalhar essa transição industrial. E eu acho que talvez aí eu não concordo muito com essa visão. A Sindes, por exemplo, e a experiência nossa de acordos com Coreia do Sul, com México e outros países é mais ao contrário, que tem uma diversificação industrial e um aumento da cooperação industrial maior, e por causa do aumento do fluxo de produtos e do relacionamento. Como que você acha, não sei se você concorda com essa visão, e como que você acha que a gente conseguiria passar uma mensagem talvez mais positiva, talvez com o Rodrigo Rollenberg e o equipe de Alckmin nesse sentido, que seja uma leitura um pouquinho mais favorável, porque o papel das empresas europeias no Brasil é importante, vai ser importante favorecendo essa transição. Os nossos investimentos são muito grandes e ainda vai continuar crescendo. E eu acho que o acordo conseguiria ainda fortalecer ainda mais essa relação e ajudar a uma transição industrial do Brasil, aumentando investimentos e abaratando também o custo de muitas tecnologias que agora, por causa do acordo, estão com tarifas muito elevadas de acesso ao Mercosul. Vamos lá. Eu vou te responder com a minha franqueza, como se como eu estivesse falando com um embaixador, tá? Então, direto. Agradeço. Eu acho que tem três coisas distintas na lista. Primeiro, a questão do Mercosul com a União Europeia foi impactada por uma situação política de falta de confiança, tá? E de credibilidade. Você ganhou mais espaço a desconfiança do que a capacidade de convergência. Tá? E isso realmente é uma situação política delicada. O atual governo assumiu e está tentando viabilizar o acordo. Mas não quer dizer que esse contexto tenha se apagado, somando-se a um entendimento do Parlamento Europeu, das decisões do Parlamento Europeu, com uma perspectiva unilateral, uma leitura de unilateralidade pelo Brasil. Tá? Então, você adicionou uma complexidade política ao contexto de negociação que já tinha suas complexidades por 20 anos, tá? E que o governo Bolsonaro, embora depois do governo Temer ter viabilizado, a assinatura fez o que fez e, obviamente, as políticas ambientais caíram na perspectiva de resistência. Tá? Eu me lembro que eu conversei com o Banes e perguntei para ele, você sabe os custos adicionais de uma tonelada de soja na cadeia produtiva de soja sem desmatamento que vocês vão ter que pagar? Ele não sabia. Tá? E o Brasil tem condições de colocar isso lá hoje, com um custo acima. Quando isso vem para a sala de negociação, vem para a sala política, isso amplia a desconfiança. Tá? Então, você tem esse primeiro contexto, um contexto de desconfiança, somado a um governo que assumiu, que carrega um pouco dessas visões, mas que quer o acordo. Eu sou completamente a favor do acordo. A variável nova, Milei, sabe-se lá o que vai acontecer. Mas,
torna isso mais complexo, ou se a decisão, o Brasil na presidência até o dia 7 de dezembro, o que o Brasil vai fazer, tá? Uma vez que ele precisa acertar isso com o governo eleito, ou se o atual governo da Argentina, vai acertar isso na transição com o governo eleito. Tá? A posição do Brasil, a troca de posição do Brasil, até onde eu vi, tinha sinais muito positivos da carta que o Brasil mandou para buscar convergência. E você deve ter visto isso com mais detalhes do que eu. Né? Hoje eu sou um drone, eu passo por cima das coisas e vejo. Você vai lá atrás de tudo que tem que ir atrás, que é a sua função. Mas, enfim, então, existe um ambiente de desconfiança, um ambiente machucado, mas existe um olhar além de que precisamos ter acordo. Tá? A segunda questão que é importante observar do ponto de vista político é que as pessoas desconhecem a economia circular no Brasil como a União Europeia trata. Tá? Não é um problema contra a União Europeia, é um problema de como vocês abordam a um desconhecimento profundo. Tá? E há um desconhecimento profundo de como os americanos tratam e há um desconhecimento profundo de como a China trata e o Japão trata. Eu sei que eu conversei com todos os embaixadores desse país sobre isso. Tá? E como eu conheço a visão desses países todos, eu olho as pessoas falando no Brasil, e tem, obviamente, o caso da Beatriz, lá com a rede dela, etc., uma grande influência dos holandeses. Por outro lado, uma grande influência dos alemães. Tá? Isso não quer dizer que isso esteja no imaginário político de quem está cuidando lá no MCTI sobre isso. Tá? Isso é importante porque a visão vem fragmentada. De novo, na minha opinião, nós temos que construir um espaço político, onde essas visões vêm e o Brasil entenda que não é uma coisa dedicada da União Europeia, é um mundo em mudança. A economia circular tem espaço na transição industrial dos Estados Unidos, na reindustrialização americana, com o IRA, ela tem espaço na África, ela tem espaço na Ásia, ela tem espaço na China, na Índia também está começando a vir de outro jeito, no Japão, tem na Coreia do Sul, no Chile, aqui ao lado, no Chile. Tá? O BID tem um grande papel, fez um grande estudo, o Banco Interamericano, um grande estudo sobre economia circular na América Latina. Tá? Eu participei da revisão desse estudo, né? Isso tem um ano e meio. Então, assim, você tem elementos que precisam serem conectados. E você tem que induzir o Brasil a conectar esses elementos. Entendeu? Do ponto de vista político, você tem que fazer que os atores políticos do Brasil hoje busquem isso, ou recebam isso de alguma forma, sejam mobilizados e entendam os seus interesses vis-à-vis os interesses desse grupo de países que estão olhando o futuro dessa maneira. E não ficar na carga da desconfiança, do lack de trust, tá? Entre União Europeia e Brasil, ou América, ou Mercosul, tomado por variáveis que não são nem do meu controle nem suas, são variáveis intangíveis. E que a economia circular não tem nada com isso. Um outro jeito de ajudar, além disso, é trazer a discussão para a economia circular com a visibilidade multilateral, que é o que eu vou fazer ano que vem. Eu vou trazer uma discussão científica para o país. E vamos tocar tambor, porque a gente pode fazer back-to-back, uma reunião de business sobre economia circular, a gente pode fazer seminário, pode armar um processo que isso ocupa a mídia, chama o governo para participar, e isso começa a sair dos lugares polarizados de tensão. Isso entra na construção do imaginário comum. Podemos fazer uma sessão no Congresso, vai lá na Comissão de Relações Exteriores, lá no Senado, pega o senador Renan Calheiros, eu peço a ele fazer uma reunião. Dá para fazer uma audiência pública sobre circularidade e cooperação internacional? Ou seja, nós precisamos abrir os espaços, tá? Para que as pessoas deixem de ver isso com as marcas de um passado recente que não necessariamente justificam tudo, mas maculam. Não que a União Europeia tenha feito isso desse jeito ou desse jeito, mas o entendimento comum, e isso eu aprendi na minha vida política, tá, Daniel? É difícil lutar contra a percepção comum. Sabe, assim, tudo na vida pública, se você tiver que explicar, não está certo. O cara tem que entender o que você fez para não ficar ruim. Entendeu? Se você tiver, não, é isso, é aquilo, cara, é que nem futebol, tá? Tomou um gol.
Então, a gente teria que, no meu entendimento, e daí quando o Marcos me falou, a Ju, eles me falaram sobre a questão da Câmara, eu falei, tá bom, eu vou lá conversar. Eu acho que o Brasil precisa ter um maior domínio da envergadura da economia circular para poder dar os limites dos interesses europeus, japoneses, chineses, né, na discussão com o país. E não ficar no achismo provocado por debates que não têm a ver com a economia circular. Eu não estou dizendo que não tenha isso com outras coisas, tá? Eu não posso falar isso, mas eu posso dizer assim, de economia circular é uma virgem, quase virgem, ser atacada, entendeu? Como se fosse dona de bordel. Não dá, entendeu? Assim, então você vê que o achismo vai tomando e vai levando e a gente tem que segurar a onda e falar, não é bem isso. E por isso que eu sugeri colocar no debate, não é no Ministério do Meio Ambiente, não é na agricultura, não é no Ministério da Energia, nos setoriais, é num campo mais neutro, com alguém que tem a capacidade de articular diversos atores e chamar esses atores setoriais com poder de convocação política. Quem tem que cuidar disso tem que ter poder de convocação política, não é o Ministério do Meio Ambiente, que tem uma rejeição política crescente. Quem tem poder de convocação política hoje, como ouvido do presidente, é o vice-presidente da República, o Ministério da Fazenda, tá? É só, né? Porque e o Dino, Flávio Dino, que de economia circular não tem condições de falar, né? Não é o caso dele. A falta agora tem indígena circular. Né? Aí realmente. Então, para mim, a gente tem que entender como construir, que elementos precisam, que movimentos e elementos precisam ser colocados no processo que vão trazer esses atores, e eu acho que ano que vem é um filé mignon, porque você vai estar fazendo o G20, eu estou indo para a África do Sul agora para o handover do T20, eu vou ser co-chair dos think tanks do G20, tá? O SEBRE vai capitanear isso junto com o IPEA, etc. Quer dizer, o estudo do IPEA sobre economia circular terá impacto. Tem pesquisadores do IPEA fazendo sobre isso. É a hora de usar isso e colocar no palco. A gente tem que dar visibilidade para que a turma da Fazenda pegue, a turma do planejamento pegue, pelo governo, os governadores peguem, também colocado aqui pelo representante da Baviera, que interessa mobilizar isso e dar agenda para o subnacional. Aí a coisa vai dentro de um trilho mais amplo, tá? E não num trilho de disputa com bioeconomia, que eu acho um erro, ou num trilho de polarização de interesses, de discussões, onde a questão da circularidade não pode ser vista, não deve ser vista pela questão de uso eficiente de recursos naturais como disputa comercial de curto prazo. Isabela, é sempre uma delícia te escutar. Nós, antes da reunião, nós estávamos discutindo como nós devíamos fazer para definir algumas ações, alguns caminhos possíveis, e por isso a conversa com você, e depois a conversa com mais duas outras especialistas, né? Para que, ok, a Câmara, esse grupo, com a capacidade que ele tem, com a limitação que ele tem, de poder trabalhar escolher alguns temas, né, e trabalhar nesses temas. Foi exatamente o que a Carolina te perguntou, o que fosse uma sugestão só. Eu acho que você colocou uma coisa que para mim muito clara, quer dizer, no Brasil essa questão de ESG não é discutida, e realmente você colocou muito bem, não está dentro de todos esses temas que estão sendo discutidos, inclusive da reforma tributária, né, porque esse tema aqui é desconhecido, não está maduro. Quer dizer, quando no Brasil se fala em circularidade, é muito a questão da reciclagem. Quer dizer, uma visão ainda muito infantil, muito de princípio, né? Primária, é uma visão muito ainda chegada na casa, né? Não é de estruturar nada. E aí você vem, você não fala, não adianta a gente reciclar, e aí tem realmente a questão da reciclagem, toda a economia que tem ali, mas não se fala nada do projeto. Né, de como tem que nascer o produto para ele poder ser reciclável ou, inclusive, não necessitar ser reciclável. Então, o que eu gostaria, primeiro, eu quero te agradecer muito, Isabela, muito. Nós vamos nos permitir te incomodar mais um pouco. O que nós gostaríamos é o seguinte, é te mandar depois dois ou três caminhos que nós achamos que pudessem, em base a essa conversa que a gente teve contigo, que nós poderíamos cuidar e como poder cuidar. Né? Eu concordo totalmente que a questão da circularidade ela está fora do tema e quem deveria tocar isso, e para nossa sorte, no meu modo de ver, temos uma pessoa que é extremamente competente, que é o
o vice-presidente Geraldo Alckmin, que pode realmente articular, e isso ele faz com muita propriedade, articular esse trabalho, né? Então, o que para mim é muito importante é que nós aqui na Câmara, com os, de novo, recursos, as capacidades, as limitações que a gente tem, a gente possa definir uma coisa que seja objetiva, que seja prática, que seja efetiva, e não ficarmos Isso, um não tem pouco blá blá blá. mareando e voltando a discutir, Não. fazendo coisas que outros estão fazendo. Então, é Olha, aí que dê eu ao vou agradecer presidente. muito o teu apoio de Obrigada. novo. Olha, conte comigo que eu puder ajudar. Eu acho a minha sugestão política é que ofereça ao vice-presidente uma agenda sobre as novas economias, tá? Ele não pode ficar refém somente do mercado de carbono, ok? A transição industrial no Brasil tem que levar uma indústria mais competitiva e olhando essas novas economias. A bioeconomia já tem lá o domínio do Ministério do Meio Ambiente com a Fazenda. Ele precisa organizar a economia circular e ter a parceria com a Fazenda, tá? E com a ciência, Totalmente de tecnologia acordo. e com inovação. Então, no jargão da esplanada, assim, a gente tem que gerar uma agenda para ele, tá? E uma agenda que dialoga com São Paulo, o que é muito importante, tá? Porque ele é um homem ponderado, você bem disse, e um homem com experiência de subnacional, muito robusto, tá? E, portanto, poderá também organizar as conversas com a indústria no Brasil e poderá organizar as conversas com outros setores econômicos no Brasil, inclusive com a parte financeira, tá? Sem gerar panaceias, né? Aquele modelo dele, discreto, católico, dedicado, funciona. Tá? Eu posso dizer isso a vocês, muito. Tá? Então, quando a gente enfrentou junto a crise hídrica em São Paulo, eu era ministro, ele era governador, né? Isso não ficou na pauta política da eleição de 2014, foi devidamente blindado. Tá? Então, a pedido do presidente e uma parceria com ele completamente. Hoje, São Paulo tem um backup de segurança hídrica que ninguém no Brasil tem, com investimento do governo federal, por 2 bilhões de reais. Não houve nenhuma ruído, nada de achismo, de panfletagem. Foi tudo discretíssimo, elegantérrimo, eficiente, tecnicamente consistente, e passou por uma crise muito complexa. E São Paulo tem hoje condições completamente diferente, por exemplo, que o Rio de Janeiro, que tinha todas as alternativas, oferecemos tudo e não fez nada. Esse é um belo exemplo de que eu acho que a gente tem que, não é só eficiência de recursos naturais, Marcos, a gente tem que ser eficiente politicamente falando. Tá? Nós temos que acabar com essa história de oba-oba, de querer ir para os lugares para tirar fotografia. Tira fotografia no Instagram, fica ótimo. É uma sua linda casa em Portugal, entendeu? Mas entregue para o Brasil, que o Brasil precisa que entregue. Tira as fotos depois. O povo adora uma foto e um pin. Isso para mim é coisa de passado. Então vamos trabalhar discretamente. Contem comigo no que eu puder ajudar. Estou à disposição aqui, internacionalmente falando. E conto com vocês quando tiver consolidada a data lá na reunião do Response Panel, depois de fevereiro você está isso na África, eu conto para vocês, eu espero que a gente possa fazer não só um grande evento do painel, mas uma semana, algo dedicado à economia circular no país, com a Câmara Espanhola também tendo seu lugar, sua liderança. Tá bem? Nós vamos procurar Oxalá, Não, vou te vamos ver. procurar sem dúvida, Isabela, pelo seguinte, porque a questão de, acho que nós não discutimos aqui, mas parece que é um ponto totalmente aprovado, essa questão de levarmos ao Alckmin essa questão, mas mais do que levar ao Alckmin essa questão, né, é como levar, porque naturalmente ele conhece, Isso, eu ouvi falar ESG, mas ele não conhece profundamente. Então, nós não, temos que levar não só essa questão da bandeira da ESG, da circularidade, mas principalmente como fazer, o que nós temos que colocar na mão dele, como é que ele deveria articular exatamente. e os caminhos a seguir. E para isso nós vamos precisar do teu apoio de novo. Tá? Não, que precisar, Isabela, contem de comigo. novo, É claro, um prazer estar entre contigo. Agradeço demais beijo grande, você se dispor num dia antes de uma viagem. Eu beijo. sei que é sempre muito Não, complicado também está ótimo, você também está dedicar ótimo. mais de uma hora aqui com a gente. Né? Imagina, com alegria, sempre, Obrigado, você um sabe que a vida é grande muito beijo e sucesso vamos, e quando você tomara voltar, que, vamos se encontrar. Tá certamente, muda, tomara que, Isma. tá bom? Não, tá Tá- bom, olha, tá me ouvindo? Oi. Agora sim. Tomara que a economia circular venha com sangue espanhol, vai ficar muito divertido, tá bom? Para o Brasil, ok? Pelo menos a gente não tem que lidar com o Milei.
Mas olha, beijo grande para vocês e sucesso. E agora deixa eu cuidar aqui da Obrigada. COP28 e da minha ida para o handover do T20. Boa Tá bom? COP. Tudo de bom para você. Um beijo. Um Obrigada. Tudo de beijo. bom. Tchau, Tchau. tchau. Damian? Damian? Olá, Damiano? Ah, sim, sim. Sim, sim. Tudo bem? Bom, Agora sim? quero, na verdade, agradecer. Não sei se você quer trazer algumas palavras para o final aqui. Não, eu queria te agradecer primeiro a você, porque conseguiu nos trazer a Isabela. Acho que foi bem interessante a falar com ela hoje, a discussão. E aí eu lamento muito não poder ter estado aí com vocês em São Paulo. Eu prometo que vou fazer o impossível para a próxima vez, mas vamos ver aqui se dá certo amanhã a retomada das negociações com o Mercosul e se vamos ter boas notícias nas próximas semanas. Boa sorte. Muito obrigado. E Muito obrigado. não vai faltar oportunidade para a gente se ver. Agora a gente tem mais duas agendas aqui. Inclusive a Beatriz, que a Isabela mencionou, é a Beatriz Luz, que a gente sugeriu também para estar aqui. Acho que a Beatriz pode ser uma das pessoas que pode nos ajudar, inclusive, a cunhar esse pré-projeto, vamos chamar isso aqui, esse draft, que talvez eventualmente a gente levasse ao Alckmin, que me parece interessante, porque ela é, de fato, a pessoa que tem a especialidade no setor privado e mais especificamente na indústria. Então, ela é bem específica. E a gente também tem o Fabrício Soller, que é a nossa especialista de legislação, e eu acho que ali a gente pode, talvez, pensar em tocar reforma tributária ou coisas do tipo que já estão acontecendo e que a gente possa eventualmente influenciar. Minha sugestão para o grupo é que a gente utilize aqui o nosso WhatsApp agora, para a gente dormir um pouco com o que a gente escutou, e se a gente puder, a partir de amanhã, compartilhar 2 ou 3 ideias que venham de cada um aqui, para que a gente possa compilar essas informações e ver se a gente tem um entendimento comum aqui de como seguir. Mas desde já, eu acho que eu antecipo, acho que a ideia de pegar essa carona na política de reindustrialização. Inclusive, saiu uma matéria essa semana no Valor sobre isso, com o Alckmin falando. Esse é o assunto do momento aqui. Né? Então, assim como aconteceu na Europa também, né, a reforma verde e tudo mais que teve algumas, né, todas as diretrizes do que ia acontecer no pós-Covid, eu acho que a gente pode se inspirar eventualmente nisso para poder conseguir contribuir aqui com o Alckmin nesse momento. Enfim, acho que é uma das ideias, talvez. Mas eu acho que essa é uma das ideias. Então, acho que todos vocês aqui vão ter outras ideias e a gente vai compilar isso aqui para as próximas, tá? Tudo bem? Perfeito. Tudo bem. Então, obrigada a todos, então. Eu quero, na verdade, só agradecer mais uma vez a Carol, que nos deixa hoje aqui no trabalho, na verdade, como consultora desse trabalho, né? Vai continuar com o grupo aqui. Carol vai nos ajudar aqui com a última ata desse trabalho, né? A gente vai criar um ambiente, né? A gente discutiu isso também, a gente vai criar um ambiente onde todos nós vamos ter acesso a esses documentos, as apresentações e tudo mais, uma intranet aqui, e vai ser criada aqui sob a responsabilidade do Alejandro. Então, em breve a gente vai ter também um ambiente comum para a gente compartilhar as informações além do nosso WhatsApp. Tá bom? Espero que tenha sido produtivo para vocês. Eu saio mais animada, assim, ainda. Acho que a gente tem mais coisas para pensar. Meu Deus, como temos coisas para pensar. Obrigada, gente. Boa tarde. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.